O Senhor, poderosos profetas do Senhor. Amém, povo abençoado, que dia poderoso, que dia muito poderoso, muito ocupado, com muitas conferências deste outro lado, durante todo o dia, já desde das 5 horas da manhã até agora. E também fazendo progressos, muito bom progresso nesta poderosa mensagem, 2 Pedro, capítulo 2. Então, vamos tentar empurrar novamente e ver quão longe nós podemos empurrar. Antes do culto desta noite, o tempo não está do nosso lado. Novamente, estamos olhando para Sodoma e Gomorra, as lições que o Senhor inseriu lá, colocado naquele lugar para a igreja deste dia presente que está ocupada, brincando com o pecado. E nós vimos consequências nefastas, mortais. Nós vimos que o inimigo, quando ele traz pecado e vem na sua vida, ele não vem para visitar e sair. Ele realmente quer inserir-se. Ele introduz os caminhos do pecado no seu coração, e se você der uma oportunidade ao pecado e brincar com o pecado, ele vai continuar crescendo as raízes do pecado nas fibras do teu coração tão profundamente que agora é difícil arrancar o pecado do seu coração. Se você tentar cortar a raiz do pecado no seu coração, vai ter que arrancar alguns músculos do seu coração. Vai ter que arrancar, vai sair com partes do músculo e das fibras do seu coração. Isso é o pecado inacreditável, povo abençoado. Estamos fazendo lindo progresso na palavra nesta noite, que em pouco tempo começaremos o culto desta noite. Mas poderoso, quando o Senhor nos leva a 2 Pedro capítulo 2, e em um ponto, ele adverte que se Deus não poupou nem mesmo os anjos quando eles pecaram, mas ele os julgou e os lançou no inferno. Anjos que nós vimos que são muito poderosos, muito grandiosos, muito gloriosos, muito supremos e superiores para a humanidade, com missões superiores de Deus, vindo com o rolo de Deus. Mas quando eles pecaram, anjos que vêm para anunciar o nascimento de Cristo, anjos que vêm para anunciar a linha do tempo profético da história humana até o final dos 7 anos da tribulação e além daí. Os anjos de Yahweh. Um pé no oceano Atlântico, e outra perna está pisando na Austrália. E ele está vestido com as nuvens, o arco-íris sobre a sua cabeça, e a face dele é como o sol em toda a sua plenitude. Quão enorme, povo abençoado! Mas quando eles pecaram, ele não os poupou. Então, nós vimos o que aconteceu nos dias de Noé. Grandes números de pessoas. Isso significa que Deus tem que julgar a terra inteira para poder confirmar a sua santidade. Ele não poupou. E ele permaneceu com 7 pessoas mais um. Com Noé, 8 pessoas. Você pode imaginar toda a terra morta pelo dilúvio. Nós vamos chegar a isso também. Como que a inundação das águas vieram. E choveu continuamente. E tudo que tinha fôlego foi morto por Deus. Por quê? Para confirmar e afirmar para esta igreja como uma lição, para esta igreja, que ele não vai relevar na santidade. Ele não vai baixar o padrão da santidade. Mas a igreja deste dia presente se comporta como se, não, nós conhecemos o padrão dele. E ele diz que tudo isso foi colocado aqui para servir como exemplo para a igreja deste dia presente. Este é um dia lindo, povo abençoado. Vamos ver se podemos empurrar um pouco mais antes de começarmos a encerrar para o serviço, para o culto. Isso é muito poderoso. Então nós vimos aqui, no caso de Sodoma e Gomorra, que o pecado é uma coisa terrível, que você não pode brincar com o pecado. Que o pecado número 1 é contagioso.
ele se espalha como um fogo. Número 2, que quando o pecado entra no coração ou entra na terra e você não lida com ele apropriadamente, ele vai se recusar a sair. Ele estabelece-se a si mesmo de uma maneira muito chocante. E nós vimos muito claramente aqui, em Gênesis capítulo 19, que Ló vê os anjos vindo, mas ele os vê como anjos, homens santos, porque os anjos entraram como seres humanos. O Senhor faz isso o tempo todo. Ele envia os seus anjos vestidos como humanos. Então, talvez você possa sofrer a tentação de abusar deles, mas as consequências são insuportáveis e eternas. Então, ele os vê no portão, na porta da cidade. E Gênesis 19, 2, ele diz, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Por favor, venha por este lado, não vão para aquele outro lado. Aquele outro lado é muito ruim, as coisas são muito ruins aqui. E nós vimos que esta restrição por Ló é o que você vê no livro de Gênesis 18, versículo 20, onde o próprio Senhor agora está falando com Abraão. E ele está dizendo, então o Senhor disse, a acusação contra Sodoma e Gomorra é tão grande e o pecado deles é tão grave que eu vou descer e verei por mim mesmo se o que eles fizeram é o que eu tenho ouvido, se corresponde ao clamor que chegou até mim, senão eu saberei. Então você vê isso aqui. No versículo 2 do capítulo 19, onde agora Ló está dizendo, não, aqui é muito ruim, as coisas são muito ruins realmente aqui. Então ele faz perguntas, quem são estes? Quem é este em Sodoma e Gomorra que está clamando diante do Senhor? Todos já podem responder isso. Somente Ló e sua família. Isso era Ló e as suas filhas, menos a sua esposa. Impressionante, eram eles que clamavam diante de Deus. E ele diz para eles, por favor, venham para este lado, não vão lá dentro é muito ruim. O que eles vão fazer com vocês é muito ruim. E ele está dizendo para os anjos, vocês não sabem, eu não sei se ele sabia que eles eram anjos, porque eles estavam vestidos como homens, como são os seres humanos. E então nós vemos que todos os homens, de todos os lugares, de todas as partes de Sodoma, cercaram a casa gritando, traga-os para fora, traga-os para fora, para que possamos ter sexo com eles. Uau! Que cidade terrível, que lugar terrível, que iniquidade. Eles cercaram a casa, versículo 5. Mesmo que tivesse 500 mil de pessoas, vamos dizer, 100 mil, cercando a sua casa e gritando com toda a força da sua voz, e eles querem cometer este pecado, eles estão gritando. Isso é o quão mortal o pecado, quando não é checado, como pode se tornar, ele toma controle de você, até você chegar a ferver para cometer este pecado. Isso é inacreditável, este pecado é inacreditável, totalmente inacreditável. Eles estão gritando. Então, no versículo 6, Ló sai para encontrá-los, fechou a porta atrás dele e disse, não, meus amigos, ele os chama de amigos, não façam esta perversidade aqui, não cometam esta perversidade. Veja, eu tenho 2 filhas que nunca dormiram com homens, olha este ato. A gravidade do pecado é visto aqui, porque Ló está dando para eles as suas filhas virgens. Digamos que se fosse 50, 100 mil. Que ato! Que ato! E ele está dando para eles as suas filhas para cometer pecado com elas. Mas eles recusaram.
Eles estão procurando um pecado mais profundo. Quando o pecado entra em você, não vai te deixar. Ele não vai ficar tranquilo, ele vai se tornar um pecado mais profundo, seja pornografia ou prostituição. Você começa a ir a bordéis. Agora você começa a procurar bordéis mais terríveis, mais profundas. Você começa com alcoolismo, bebendo cerveja. Você agora começa a ir mais fundo na bebida. Seja vício em drogas, você começa com um pouco de... aquele tipo de drogas que você fuma. Mas agora você vai chegando até as drogas mais agressivas, até chegar no crack. Você começa simplesmente com uma coisa mais leve. A mesma coisa com o homossexualismo. Você começa, você acaba com ele, você acaba em orgias. Ele está dizendo que o pecado vai chegar mais profundamente. Cuidado com o pecado. Seja masturbação. Você agora vai até as lojas para procurar aquelas coisas nos sex shops para conseguir atingir mais prazer. Então, essas são as coisas com essa geração que está brincando com o pecado sexual. Ele diz, os velhos e os jovens eram todos gays. Todos eles queriam corromper os jovens. Os santos anjos do juízo de Deus, como eles ousam? Os anjos, eles têm a ira de Deus. Como você pode tocar neles e se safar, até mesmo antes de chegar lá? E nós vemos que os anjos os feriram com cegueira. Mas eles ainda, mesmo estando cegos, tentando apalpar, eles estavam tentando achar a porta da casa. Eles queriam cometer o pecado. Inacreditável. Isso é sério, povo precioso, povo abençoado. É por isso que eu disse que nós temos que progresso. Hoje nós temos um culto global também. Vamos levantar a nossa voz. E eu estou gastando a minha voz nisso. Não, ele disse, não, pegue as minhas filhas para cometer pecado com elas. Eles não queriam este tipo de pecado. Eles queriam um pecado mais profundo. Ai... Mas não faça nada com estes homens, porque eles estão debaixo da minha proteção. Saia do nosso caminho, eles disseram. Então, este homem veio aqui como estrangeiro. Livro de Gênesis 13, um pouco atrás. Gênesis 13. Gênesis 13, dos 12 ao 13. Ele diz o seguinte. Abraão habitou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma. Entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Cuidado com o pecado. A sedução do pecado. Ló estava vivendo fora de Sodoma. Ele começou vivendo fora dos portões e dos muros de Sodoma. E Ló sabia que Sodoma era realmente um lugar muito grave, cheio de iniquidade. Porque eles estavam pecando grandemente contra o Senhor. Então, ele teve que morar do lado de fora, perto de Sodoma. Entretanto, agora, em Gênesis 19, Ló já está dentro de Sodoma. Ele já está entre eles, sentado na porta. Cuidado com a sedução do pecado. Como que o pecado pode seduzir uma pessoa santa, uma pessoa justa?
Ló estava vivendo fora de Sodoma, mas agora no 19 ele já está dentro de Sodoma. Então, vamos avançar, povo abençoado. Então, ele diz: saia da nossa frente. Este homem é um estrangeiro, versículo 9 de Gênesis 19. Então, eles cercaram a sua casa, estavam gritando com ele. Eles ficaram trazendo pressão sobre Ló, fazendo pressão e indo, tentando, ameaçando arrombar a porta. Mas os homens saíram e puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Então eles feriram os homens que estavam na porta da casa, jovens e velhos com cegueira, de maneira que não conseguiriam encontrar a porta, significando que mesmo cegos eles continuaram tentando encontrar a casa. Os dois homens perguntaram para Ló: você tem mais alguém aqui na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente na cidade que pertence a você? Tire-os daqui, porque nós vamos destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tão grandes que ele nos enviou para destruir a cidade. As acusações contra esta terra são tão grandes que ele nos enviou para destruí-la. Você tem alguma pessoa aqui? Então prepara-os com urgência. Prepara-os com urgência. 14. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas. E ele disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está prestes a destruir a cidade. Mas eles, os genros, pensavam que ele estava brincando. É isto que o pecado pode fazer com uma cidade. O pecado pode fazer com o povo, até o ponto em que eles acham que Deus não julga e não vai mais julgar. Ele não julga mais. Deus não julga, não vai julgar. Por quê? Porque Deus demora para julgar. Não é isso que você vê hoje nesta geração? Até que o Senhor trouxe, ele julgou este pecado, então ele começou a pronunciar juízo, como estamos julgando os Estados Unidos, o Haiti, o Chile, julgamos o Caribe, Nepal, julgamos o Japão, China, Taiwan, julgamos as Filipinas, nós julgamos a terra inteira com o coronavírus e os gafanhotos. Somente agora as pessoas estão começando a entender: uau, Deus julga e vai julgar. Mas se Deus demora para julgar, eles pensavam que Deus não julga, que Deus não julga. Então eles pensavam que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas que estão aqui, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Quando ele hesitou, Ló hesitou. Grifa isso. Ele hesitou. Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, em segurança, para fora da cidade. E o Senhor foi misericordioso com eles. Assim que eles foram tirados para fora, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Versículo 17. Ló, antes de nos movermos, só isso, nós podemos empurrar um pouco aqui e então mastigarmos esta porção. Vocês estão vendo que Ló começa voltando a sua tenda fora de Sodoma. E ele está ciente que a cidade de Sodoma é iníqua. É a pior cidade, mais iníqua. Então, eles pecam tão grandemente diante de Yahweh sem se preocupar. E a próxima coisa que você vê no capítulo 13 de Gênesis, a próxima coisa agora, depois quando chega no 19,
Você já vê Ló dentro de Sodoma e sentado no portão como uma das pessoas mais importantes lá. Cuidado com o pecado. A próxima coisa que você vê é que Ló está hospedando os anjos de Deus na sua casa e toda Sodoma, todos os homens cercaram a casa e fazendo pressão e gritando. E a pressão vai crescendo e dizendo, tragam para fora. Eles estão todos cercando a casa, pressionando, querendo fazer a abominação inacreditável. É impressionante que na manhã seguinte, Ló ainda está hesitando em sair. Ai, com tudo isso, ele ainda hesitou. Versículo 16. Os perigos do pecado. Eu acho que o resto nós vamos continuar no culto principal. Levante a mão e diga, poderoso Senhor Jesus, por favor, ensina-me a ter zero tolerância ao pecado. E Senhor Jesus, eu te peço para separar-me do pecado sexual. E separa-me de todo o pecado. Eu te recebo no meu coração hoje, meu Senhor Jesus, para ser meu Senhor e meu Salvador. E para manter-me santo até tu retornares para a igreja. Dá-me uma vida separada. Senhor, eu posso ver que esta geração é a geração de Sodoma e Gomorra. Eles abraçaram o homossexualismo, toda a terra. Mas, Senhor, separa-me totalmente deste pecado e mantenha-me santo e preserva-me para o seu reino. O estado eterno, a nova Jerusalém, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo, amém. Vamos nos preparar para o grande culto. Eu sei que o Senhor Kennedy vai descansar, mas todos vocês estejam comigo na manhã inteira, para que tenhamos uma outra equipe para trabalhar durante a noite. Você sabe que nós continuamos, mas vocês podem descansar. Então a outra equipe vem para que eu possa me mover com outra pessoa nesta noite durante o culto global. Mas Sr. Kennedy agora pode descansar. Muito obrigado, meu filho, por servir desde de manhã, desde as 5 horas da manhã. Muito poderoso. Então eu vou pegar uma outra equipe para puxarmos para frente. O Messias está vindo. Obrigado.